Bom dia. Passando aqui para deixar mais uma palavra que eu senti incômodo mesmo de Deus desde cedo. Fica em Judas, livro de Judas, a partir do versículo 3, diz: Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminaram a sua carne, e rejeitam a dominação e vituperam as dignidades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: O Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Coré. Estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como as árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores, que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. E assim é. Deus, ele manda socorro todos os dias. Ele manda, quando Deus realmente nos ama e realmente quer nos resgatar, ele manda socorro todos os dias, de alguma forma ou de outra. Ele manda socorro no trabalho, ele manda socorro na casa, ele manda socorro com os amigos, ele manda socorro de tudo que é forma. E muitas das vezes a gente não quer enxergar. Deus, ele tá mandando livramento, ele tá mandando a bênção do livramento, ele tá mandando a bênção do socorro, e muitos não aceitam, e muitos preferem fechar os olhos, fingir que não está vendo, fingir que não existe, e ficam o tempo inteiro dando lugar para o espírito de anticristo. A guerra começou, né? Muitos vêm compartilhando esses dias imagens lá da Rússia, dos ataques e tal, e muitos comentam e falam, eu tô vendo aqui no Face, as postagens, estava vendo hoje cedo, as pessoas se importam tanto, falam tanto, que presidente é esse, que não sei o que lá, mas esse mesmo espírito que tá nesse presidente aí da Rússia, é o mesmo espírito que anda dentro da tua casa, que toma o teu marido, que toma você, que toma teus filhos, que toma, é esse mesmo espírito aí. É esse espírito que não quer enxergar o pecado, que não quer enxergar a carne, que acha que tudo pode, que não quer dizer a verdade, que aceita o pecado,
que aceita a podridão. É o espírito de anticristo que coloca sempre o poder em primeiro lugar. É o espírito de anticristo que faz com que você faça os seus próprios mandamentos, porque tem os mandamentos aqui na Bíblia, mas tem muitos que querem mudar. Isso aí é espírito de anticristo. Aquele que quer ir contra a natureza do Senhor. Aqueles que não dão lugar para que Deus possa limpar, para que Deus possa livrar, libertar. Isso é espírito de anticristo. É o próprio diabo que toma. Infelizmente, esse mesmo espírito que está nesse presidente, realmente é o espírito que você anda se prostrando diante dele. Você se prostra diante desse espírito de anticristo. Porque você aceita. E você tenta ainda ir contra, porque quando Deus está trabalhando, você cega, você prefere fechar os seus olhos, você mesmo se cega, e você não quer enxergar e não quer lutar. E aqueles que estão sendo usados por Deus de alguma forma ou de outra, que você ainda não entendeu, que você ainda não enxergou, que você ainda não descobriu, você está apedrejando. Você, ao invés de ajudar e colaborar, não, você está indo contra. A palavra de Deus é uma só, os mandamentos é um só, não existe mudar a palavra de Deus, não existe mudar os mandamentos, não existe ir contra a natureza do Senhor, não existe isso contra, não existe. Isso tudo é abominação ao Senhor. Deus não aceita escarnecedor, Deus não aceita o ímpio, Deus não aceita, não adianta querer insistir. Se você está insistindo em contra a palavra de Deus, se você tem usado da palavra de Deus, que você tem aberto a sua boca para falar de Jesus, e você, cheio de espírito de anticristo, você defendendo as coisas que não é de Deus, se arrependa, porque a mão de Deus é pesada. E a hora que ela vem com tudo. E eu vou ler mais uma parte aqui, que eu já havia lido. Mas quero... porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para que este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nossos, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, quando Deus tirou da terra do Egito, tirou da escravidão, quando Deus libertou, destruiu depois os que não creram. Deus, ele não aceita, não adianta querer insistir, não adianta, tenha discernimento, que é o espírito de anticristo que está em você, que dá lugar aos prazeres da carne, que dá lugar às coisas erradas, que dá lugar às coisas que não é de Deus, que quer ir constantemente contra a natureza de Deus, que não se contenta ainda em pecar, você tem que levar outras pessoas ao pecado também, você está envolvendo outras vidas no pecado. Você tá cheio de podridão e tá apodrecendo e tentando apodrecer outros também. Vá sozinho pro inferno. Você quer ir pro inferno? Vá sozinho. Quer aceitar o espírito de anticristo? Vá sozinho. Mas não tenta colocar em outros, não tenta levar outros junto com você. E essa é a palavra que Deus me tocou e eu tô deixando aqui. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.